me sentindo tão esquisita de estar voltando a gravar vídeo todo esse tempo, depois de todo esse tempo. Nossa, não sei mais nem falar, tá vendo? Olha só, a minha gatinha tá dormindo bem ali, não sei se dá pra ver. Olha como ela é linda, oh meu Deus do céu. Eu nem sei muito mais como que eu consigo introduzir, assim, os assuntos nos vídeos, sabe? Eu tô achando muito novo voltar a aparecer em vídeo de novo. Ah, não sei, eu acho que tá sendo diferente estar de volta, pelo menos tentando me reintroduzir de volta no meu canal. A minha face. Eu queria começar, assim, com um grande devaneio, eu acho, sobre como eu me comporto como pessoa. Bom, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou muito introvertida, tanto que é muito mais cômodo pra mim gravar um áudio e etc. Eu acho que eu estive tão confortável nesse meu manto de ser introvertida e tudo mais, que eu sempre lutei pra ser uma pessoa invisível. Ai, mas você sempre teve cabelo colorido. Pois é, isso é um grande paradoxo na minha vida. Ao mesmo tempo que eu gosto de chamar a atenção, sei lá, pelo meu estilo, pelo meu cabelo, eu não tenho uma personalidade muito marcante. Muito, assim, do que eu aprendi a me comunicar e tudo mais, a falar ou a tentar ter uma boa oratória, foi comigo mesma. Você faz terapia? Comigo mesma. Nossa, parece muito papo de doido, né? Mas é verdade, gente. Eu tenho assim, uma mania, assim, de pensar alto. E aí, quando eu vejo, eu já tô falando sozinha. Eu poderia ter feito diferente, mas você sabe que eu não fiz, né? Oxi! É coisa minha, sabe? Coisa antiga minha, aliás. E aí o que acontece? Porque quando eu não conseguia me manter nessa minha caixinha de continuar invisível, de continuar intocada, de chegar nos lugares e quase não falar com ninguém, etc., que era muito legal pra mim, muito cômodo. Quando eu tentava sair dessa caixinha, né, fazer coisas atípicas pra mim e tudo mais, aconteciam situações muito embaraçosas. É uma dessas situações, quer dizer, são 3 dessas situações, na verdade, que eu vou contar hoje nesse vídeo. 3! Enquanto eu coloco extensão de cílio em mim mesma. Ai, gente, meu Deus do céu. Me desejem sorte. Ó, eu tô tentando colocar já. Fiz um testezinho antes com um só. E foi um pouco difícil, tá? Tanto que tá cheio de cola, ó. Mas daí eu vou já dar meu jeito aí. Você tem sangue de Maria Bonita. Você é mulher empoderada. Pois é, gente, a primeira história... Eu não sei se eu coloco o título nas histórias, mas essa pra mim tem um título especial, que é o chato do DS. Então, quando eu tava na véspera da minha viagem pro Japão e tal, tinha muita coisa que a gente tava se desfazendo, né? Enfim, objetos nossos que a gente não podia levar e tudo mais. E aí o que aconteceu? Tinha esses videogames nossos, né, e tal. Então, a gente conseguiu vender o DS do Felipe para um rapaz e o meu, a gente meio que deixou reservado para outra pessoa. E, gente, a minha dica é, quando vocês forem vender coisas assim, sei lá, por plataformas de venda e tudo mais, pelo Facebook, não cai nessa besteira de deixar item reservado, porque as pessoas são folgadas, tá? E esse foi um desses casos. Ele falou pra reservar, ele ficava fazendo umas perguntas assim que já tava naquela especificação do produto que a gente tinha colocado no anúncio. Ele ficou marcando lugares assim pra se encontrar e depois falava que não dava. Ou é burra ou é sonsa? Não, sonsa eu não sou. Ótimo, então é burra. Então, foi virando assim uma situação cada vez mais insustentável. Ai, que ódio. Foi se criando assim um clima terrível mesmo, uma situação cada vez mais insustentável, o menino não parava de ser folgado, ninguém aguentava mais, eu não aguentava mais. Aí até que chegou o dia que a gente finalmente conseguiu vender o meu DS pra ele. Eu acho que eu vendi na época por R$200, por aí. Aí tá, a gente se encontrou com ele numa escola lá, que eu acho que, não sei se era alguém que ele conhecia, que trabalhava ali. Era um menino assim novo até. Acho que tinha a cara, sei lá, de ter uns 24 por aí, não sei. Não, é que breve completarei 15 anos. Aí, enfim, a gente vendeu, né? Passou um dia da venda. No dia seguinte,
o garoto me mandou mensagem falando se tinha como ele ter o dinheiro dele de volta porque ele estava doente. Tenho depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, pressão baixa, HPV, HIV. Aí mandou a foto lá do, sei lá, uma receita lá, do negócio do médico lá dele, supostamente, né? E aí foi a hora, assim, que eu finalmente cansei desse moleque, e aí eu bloqueei ele. Eu fiquei, gente, não é possível que esse menino quer me dar um golpe, sei lá. Aí, só que antes disso, eu tava falando com uma amiga sobre o que tava acontecendo, né? Que tava muito difícil de vender o meu DS porque o menino tava insuportável. E aí eu printei uma conversa que eu tive com ele sobre o DS, sobre se encontrar, né? Pra concretizar finalmente essa bosta dessa venda. E aí eu printei essa conversa pra mandar pra uma amiga minha. Só que eu errei o chat. E aí, gente, eu mandei pra ele. Tem gente que eu vou te falar, meu. E eu não lembro o que eu tava falando naquela conversa. Tipo, naquele print, assim, acabando com ele. Eu não me lembro o que eu tava falando. Ridícula, rapariga, vagabunda, vadia. Mas eu sei que eu mandei pra ele. E, cara, eu lembro que na hora ele tava online. Foi, assim, por um triz, realmente, que ele não viu que eu tava mandando um print falando mal dele pra ele mesmo. Pra ele próprio. Parabéns, viu, seu cocô? Olha, então você, assim, que é meio avoado da cabeça, tipo eu, que participa de muito grupo no WhatsApp, etc., ou que constantemente fala mal dos outros, principalmente pra você essa história, você tem que tomar muito cuidado com os prints que você manda por aí. Se liga, hein? Tanto que na hora que eu mandei, eu consegui apagar, só que ele perguntou, ele... Ah, o que era que você mandou? Eu falei, nada, eu mandei errado, eu errei de chat. Aí eu queria muito lembrar o que eu tinha falado de mal dele, gente, mas faz muito tempo. Mas é isso, gente, eu tô abrindo assim com uma história assim, mais levinha, né? Não fui pega dessa vez, que bom. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Só que podem ficar tranquilos porque piora. A próxima história é o dia que eu peguei um táxi que não era meu. Bom, gente, certo dia eu fui fazer trabalho na casa de uma amiga e eu lembro que eu tava na faculdade nessa época até. Era trabalho de faculdade, pra vocês terem noção. Eu sou formada, mas só falo merda. E aí o combinado era que quando a gente tivesse terminado esse trabalho, o meu pai, junto com o meu marido, né, eles iam me buscar lá no endereço dela. Deu certo horário e tal, eles avisaram que eles já estavam a caminho e ficou eu e a moça lá, né, que eu tava na casa dela, minha colega de faculdade. Ficou eu e ela na frente da casa dela, esperando os dois, né? Esperando a minha carona. Nossa, é muito inacreditável essa história. Eu não sei o que aconteceu comigo. Porque simplesmente parou um carro lá embaixo, buzinou e eu falei... Eu acho que é meu pai já, eu já vou, tchau. E desci. E sendo que eu vi ali de cima que não era o carro do meu pai, gente. Não era o carro do meu pai. Cara, eu não sei, eu acho que eu tava assim realmente no piloto automático. Eu até hoje não sei explicar realmente o que aconteceu com a minha cabeça essa hora. A menina entrou pra casa dela porque achou que realmente era o meu pai, né? Gente, na hora que eu entrei no carro, é como se eu realmente tivesse caído na real naquela hora. Tipo, naquele momento já, fiquei assim. Aí o táxi falou, né? O taxista perguntou, e aí, pra onde que você vai? E era uma situação que poderia muito bem ter sido finalizada, ter sido encerrada, se eu falasse... Ai, moço, desculpa. Eu acho que eu entrei no carro errado. Desculpa, tchau. E só isso. No máximo, sei lá, o cara ia dar risada e tudo mais. Só que eu não sou uma pessoa muito normal, né? Proibida a entrada de pessoas estranhas. Ainda bem que eu sou normal. É pra gente ir pra rua tal, que era a minha casa. E o cara pegou e foi. Gente, sendo que alguém dali pediu um táxi e eu entrei. E eu entrei no táxi que não era meu. Tá louca? Inacreditável na minha carreira, sinceramente. Meu pai e o meu marido chegaram lá na casa da moça, lá perguntando de mim, perguntando o que tinha acontecido. E ela só falou, ué, mas ela entrou no carro e foi embora. E eu avisando pra minha mãe por mensagem. Mãe, eu entrei num táxi sem querer. E aí, quando eu chegar em casa, a gente vai ter que pagar o valor pro moço. Eu tô com vergonha de ligar pro pai aqui do carro, porque
porque é um mico muito grande, então liga pra eles, pelo amor de Deus, pra avisar que eu tô bem, tô indo pra casa. Cheguei em casa, entregue pelo táxi, e esse foi o dia que eu paguei R$11 à toa. E é um problema que poderia ter sido evitado se eu tivesse simplesmente comunicado, mas eu não consegui. Uma vez eu peguei um táxi que não era meu. Detalhe, eu não tinha pedido táxi nenhum. Olha, que situação. Nossa, mas da onde que você tirou que você pegou o táxi, que você pediu o táxi? E aqui é a história. O táxi só buzinou, eu desci e entrei. Corta pro meu pai chegando na casa da minha amiga pra me buscar e eu já tinha ido embora. O desespero dos dois. Paguei R$11 à toa. Meu Deus. Ai, acontece, gente. Não, mas ela pegou o táxi e ela acabou indo no táxi? Não entendi. Eu acho que ela pegou errado mesmo. Eu acho que ela tava esperando o pai dela vir buscar ela de carro, só que aí o táxi veio, ela pegou o táxi e o pai dela foi lá buscar. E ela não estava porque ela foi de táxi. Ai, gente. Saudades quando o pai ia buscar de carro, viu? Amigas, eu acho que eu tô percebendo que eu não sou capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, eu acho que se fosse uma maquiagem, seria bem mais fácil de fazer, sei lá, uma maquia e fala, né, e tal. Mas eu quis, né, eu quis inovar, né, eu quis quebrar tabus, né. Em primeiro lugar, eu gosto de inovar e também quebrar tabus. E aí, várias vezes eu tô tendo que pausar pra conseguir encaixar o cílio, tá vendo? Porque parece que se eu me mexo, o bicho não gruda. Falo, meu Deus do céu, mas dá muito trabalho. A última história, eu acho que o título perfeito pra essa história, que vai ser assim, a mais babilônica do vídeo, é Essa Festa Virou um Enterro. Antes de eu começar a contar a história, eu tenho um disclaimer primeiro. É uma história que, por mais que tenha acontecido faz muitos anos, ela não prescreveu o suficiente pra eu contar ela assim, sem medo, sabe? Então, eu vou ter que adaptar a história inteira. Senão eu realmente vou me comprometer, porque eu conheço essas pessoas ainda. Mas ainda vai dar pra entender. Eu e uma amiga minha, nós fomos pra uma festa. Não era bem uma festa, né? Era uma reunião na casa de parentes dessa minha amiga. E aí, beleza, né? Chamaram ela. Ela perguntou se podia me convidar e eles falaram que tudo bem. E é isso, era um churrasco, assim, um almoço em família e tudo mais. Eu já conhecia essas pessoas. Eu sempre ficava, assim, um pouco deslocada, né, e tal. Só que naquele dia, eu tava disposta realmente a fazer uma tentativa de socializar, sabe? Uma nova mulher. Enfim, tava querendo me jogar mesmo. Me joguei até demais. A anfitriã era uma senhora de idade, né, e tudo mais. Ela era muito fofa, né? Hoje em dia ela já é até falecida. Eu sentei na mesma mesa que tava essa senhora. A gente tava lá almoçando, né, e tal. E aí eu fui, né, tipo, puxar assunto, né? Aí eu fiquei pensando assim, o que eu sei, assim, que me contaram? Aí eu pensei, já sei, eu vou perguntar da fulana que engravidou, né? Eu tenho certeza que agora eu vou lacrar no assunto. Aí eu perguntei, né? Poxa, dona fulana, e como que tá o planejamento do pessoal pra chegada, assim, da criança, né, e tal, da fulana? Aí foi a hora que a senhora virou pra mim, incrédula, e perguntou: a fulana tá grávida? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Sabe quando você sabe? Quando você percebe, assim, que você fez merda? Ela ficou muito chocada. Gente, essa história de fulana está grávida era um tópico muito sensível ali pra eles, né? Tipo, os parentes sabiam, mas eles não queriam que ela soubesse, porque ela podia passar mal, podia infartar, sei lá o que é. Só que quando contavam pra mim essa fofoca de fulana está grávida, ninguém me contou desse combinado. Eu achei que ela sabia. E eu falei muito assim, sem maldade, sabe? O que aconteceu depois foi assim, um caos generalizado. Generalizado mesmo. E aí, barraco! Aí quebra! Porque, assim, na hora que eu soltei a bomba, ela já me esqueceu. Ela virou, assim, pra um parente que tava ali na frente dela, perto dela, e perguntou: ei, que história é essa que a fulana tá grávida? Aí o pessoal já ficou tipo assim: ixi, não sei de nada não, não sei de nada não sei o quê. Aí chegou um filho lá da senhora, né, e falou assim: nossa, quem é que já te contou? Não era pra ter te contado, meu Deus do céu. Aí ele virou pra minha amiga, pra minha amiga que era sobrinha dele, e falou: foi tu que contou, né, fulano? Aí ela: não, mas não fui eu. Ficou aquele falatório horroroso. E eu lá desse jeito assim. Eu
pensando assim, meu Deus, eu quero ir embora. Meu Deus, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Porque por mais que ninguém soubesse que tinha sido eu, porque perguntaram pra ela, quem te contou? Aí ela falou, Não interessa. Que história é essa que fulano está grávida? por mais que ela não tenha me entregado, eu fiquei com muito medo de perceberem que a última pessoa com quem ela falou fui eu. Eu tenho vergonha de mim mesma. Até hoje eu não sei se o pessoal desconfia que na verdade fui eu que contei, mas eu acho que se desconfiasse, por mais que eu não fosse da família, eu ia ter levado uma bela de uma mijada aquele dia também. Ladrãozinho! Seu ladrão! A minha amiga ficou lá, tipo, quase levou a culpa e tudo mais. Só que era uma situação pra mim que realmente tava muito complicada. Eu não consegui me entregar, gente. Eu não consegui. Eu lembro que depois que o pessoal se acalmou mais dessa história, porque enfim, é isso, ela descobriu, ela já sabia. Eu lembro que eu virei pra minha amiga e falei assim, ai, fulano, eu quero ir embora. Acho que ficou um clima muito pesado, tá bom da gente ir embora. Aí só que é isso, até hoje ninguém sabe que foi eu que contei. Só que a história não prescreveu o suficiente, então eu não sei se alguém que tava lá presente e assistir esse vídeo vai catar qual é a real história, porque, gente, eu mudei tudo. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Mas assim, a essência da história é essa. E é isso, gente, é assim, pra mais dicas de interação, vocês podem me seguir, sabe? Comprar meu e-book. Lá eu ensino como ser extrovertida num churrasco de família. Se intere da principal fofoca que está rolando e fale para a anfitriã da casa. Ela com certeza vai saber, vai ser hit. Amigas, como eu não terminei de colocar o cílio, eu vou encerrar o vídeo com uma história bônus. Não é bem uma história assim de mico, de que eu passei vergonha por ser tímida e tudo mais. Ai, não! Eu diria, sei lá, que é quase uma história de superação. É a história de quando eu dancei Thriller do Michael Jackson no ensino médio. Eu acho que era alguma atividade, eu acho que era de inglês. Geralmente são as professoras de inglês que vêm com essas tarefas assim muito icônicas, né? E que envolvem música e tudo mais. Só que essa era muito especial, realmente, porque, sei lá, a gente não ia aprender uma letra, não ia, sei lá, cantar We Are The World do Michael Jackson. A gente ia aprender uma coreografia, uma fucking coreografia. E aí, gente, eu lembro que os ensaios eram muito divertidos. Eu morria de vergonha. Só que era tudo tão legal, sabe? Eu lembro que quem fez a nossa coreografia foi uma colega de sala nossa. Enfim, né? Alguém tinha que ficar encarregado de criar, adaptar uma coreografia assim que ficasse fácil pra quem não sabe dançar, né? Que, ou seja, era 90% da sala, incluindo eu. E aí é isso, rolou essa adaptação. A gente ensaiou, assim, uns meses no teatro da escola. Gente, assim, a dança aconteceu, tá? Foi muito legal, o pessoal assistiu lá e tal. Só que uma coisa que eu tenho ódio de lembrar, tinha os lugares do pessoal, né? Assim, na hora da coreografia. Tipo, você vai ficar aqui na frente, você fica no meio, você fica na ponta. Eu queria saber, gente, qual é o sentido de colocar quem dança mal, ou quem dança mais ou menos, na frente. Porque foi isso que me aconteceu. Eu fiquei bem na frente. Eu fiquei, tipo, tinha a pessoa do meio, ó, a pessoa do meio aqui, tinha mais um aqui, aí tinha eu que ficava bem aqui na ponta. Não sei por que motivo que a garota me colocou ali na frente. Eu lembro que no dia da apresentação, eu tava muito nervosa. E eu errei os passos, gente. Eu errei, assim, tinha coisa que eu... Tinha passos, assim, que eu confundi. Eu fiquei pensando, mano, ninguém mandou me colocar aqui na frente, sabendo que eu sou ruim desse jeito. Bem feito! Bem feito! Bem feito! Porque assim, gente, o que eu entreguei na apresentação, eu entreguei no ensaio também. Eu era muito mediana, então assim, não tem muita desculpa. Eu não aceito, velho. Pra eles terem me colocado lá. Mas tirando isso, foi uma experiência muito divertida, na verdade. Eu lembro assim desse episódio que eu dancei Thriller no ensino médio, sendo uma pessoa muito envergonhada, com muito carinho, na verdade. Foi uma coisa assim que, tipo, sabe? Eu posso falar que eu já dancei Thriller no colégio? Você que tem um sonho, desista, persista.
isso, amigas. Eu fiz uma pausa aqui pra terminar de colocar meus cílios. Espero que vocês tenham gostado um pouco do meu retorno, da minha volta, né? Não sei, eu ainda vou pensar em outros tópicos, outros assuntos de vídeo. Eu aceito sugestões também. Ainda vou ver que rumo que vai tomar o meu podcast e tal. Também gosto muito de atualizar ele, mas eu não sei, eu acho que tem hora que a gente realmente tem que inovar um pouquinho ou setorizar melhor alguns assuntos, sabe? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bye!